Há uma senhora que está a fazer diligências para que consiga trabalhar em Portugal, por exemplo, como uma doméstica. Olá, eu sou Cristiane, este é o canal é Opinião. Não são apenas youtubers moçambicanos, mas também boa parte dos moçambicanos querem sair do país. E fica a grande pergunta, por que os moçambicanos não querem viver em Moçambique? Eles querem sair de Moçambique a todo custo. Eu tenho visto muitos jovens de Moçambique, criadores de conteúdo principalmente, que se expõem, né, que falam bastante sobre essa tendência de querer sair, e alguns brasileiros acabam não entendendo isso. Claro que alguns desses jovens, eles têm uma fantasia, têm essa ideia de que, uau, quero conhecer o Brasil, por puro prazer pessoal, tipo, conhecer o turismo em si, né? E tal, e não tem nenhum problema com isso daí. Mas o ponto é que uma parte desse pessoal aí, eles têm uma vontade genuína de sair do Moçambique. Não importa se é Brasil, se é Portugal, se é tal. Por exemplo, ontem mesmo, eu estava assistindo um podcast onde alguém disse assim, um dos entrevistados disse, olha, as pessoas querem sair do país, as pessoas querem sair. Há uma senhora que está a fazer diligências para que consiga trabalhar em Portugal, por exemplo, como uma doméstica, trabalhar no quintal, né? Entende? Então, se ela vai trabalhar como doméstica, aqui tem uma vida um pouco mais assim, mas como é que vai viver lá? Por que que vai viver nessas condições? E tem outros também que já saíram e tal, mas e isso está se tornando cada vez mais comum, essa conversa, esse debate está se tornando mais comum. E há uma jovem que diz assim, olha, a melhor coisa que eu fiz foi ter saído de Moçambique. E as pessoas podem conotar isso com diversas coisas, mas existem sim algumas questões importantes que chamam a atenção das pessoas, principalmente interna. O primeiro aspecto é a questão de emprego. Infelizmente, como eu disse para vocês no vídeo passado sobre a intrusão dos jovens na política, temos muitos problemas com o desemprego. A taxa do desemprego tem aumentado cada vez mais e, atrelado à subida de custo de vida, isso muda tudo. Isto quer dizer, imagina onde grande parte da massa não está empregada, ela não está no quadro daqueles que recebem seus honorários a final do mês. Então, não tem como bancar essas coisas. E as pessoas começam a ver que é mais difícil viver nessas condições do que sair a um sítio onde eles podem ter oportunidade, nem que sejam em condições mais precárias, onde mais essas mesmas situações que são precárias para alguns, para quem sai de um contexto diferente já é muita coisa, entende? Tipo, eu prefiro me submeter a isto mais do que ficar nesse ambiente aqui. Então, é nessa perspectiva, porque, vamos lá, o emprego não existe. As pessoas foram prometidas, foram aquecidas que vocês vão estar bem, vão ter acomodadas, mas essa coisa nunca e nunca aconteceu. E isso vai trazendo a falta de esperança das pessoas, vão desacreditando nessa mudança do lado de empregabilidade. Então, fica meio complicado. Por isso as pessoas dizem que se eu aqui não tenho oportunidade, eu prefiro sair fora. Então, é aqui onde entra no segundo aspecto, que é a busca por oportunidade, busca por alternativas e ambientes não convencionais. Então, o ambiente convencional era qual? Era dentro do país, você buscar oportunidades internas, buscar oportunidades em ambientes onde você conhece mais, mas nesses ambientes você não tem essas oportunidades. Então, as pessoas buscam outras alternativas. Internet. As pessoas estão indo cada vez mais na internet. E é nessa internet onde as pessoas vão procurando formas de mudar a sua vida, forma de ganhar dinheiro, forma de sustentar a sua vida, eles começam a encontrar oportunidades externas. Por exemplo, eu já vi muitos meus amigos que queriam viajar para o Canadá, queriam viajar para a Holanda e outros países que lançavam as vagas online. Até outros fizeram entrevistas, isso já tem 2, 3 anos atrás. Então, por quê? Porque internamente estava tipo uns 2, 5 anos que não conseguiam emprego, não conseguiam nada. Então ele tinha que buscar alternativas. E se lá fora tivesse, nem que seja para apenas limpar o chão, que ele poderia fazer esse trabalho. Trabalhos mais pesados ele poderia fazer desde que ele tirasse desse ambiente onde ele não vê oportunidade. Então, a busca por oportunidades externas faz com que as pessoas comecem a ver alternativa para lá do que ele já convive no seu dia a dia. E nessa alternativa, as pessoas começam a fazer uma comparação. Tipo, se eu estivesse no sítio X, como é que seria? Se eu estivesse no sítio X, qual seria a minha realidade? E fazendo alguns ajustes, percebe que não seria das melhores coisas, mas também não seria nada mal. Então, temos esse estágio. O terceiro ponto é o custo de vida e inflação. Alguns não entendem como inflação, apenas entendem apenas como custo de vida. Eu falo inflação porque eu compreendo um pouco de finanças e economia, né? Mas, para aquele que não entende, ele não vai falar como se fosse
finanças e economia, mas ele entende como tipo apenas custo de vida. Nos últimos 5 anos, o custo de vida meio que dobrou. Aquilo que tu podias pagar, 1.000 meticais, tu vais pagar com o dobro ou o triplo daquilo. Por exemplo, em 2021, eu saí de Nampula para Zambésia quando eu, com 500, 600 meticais, podia comprar 25 quilos de arroz. Ok? Entenderam muito bem. Por lá, no máximo 700 paus eu tinha arroz. Mas, quando as coisas subiram, nós estamos a comprar a 1.500, 1.600, 1.700, até 2.000 meticais, o mesmo saco que eu podia comprar, 600, 700, no máximo dos máximos 800 meticais. Então, o preço dobrou, porque algumas marcas chegam até 2.000 meticais. O mais comum, os mais acessíveis, estamos a falar de 1.300 a 1.500 até 1.600. Então, vejam, se eu podia pagar com 1.000 meticais certas coisas, aquele mídia não faz mais sentido. E onde o salário ele não sofre aumento. Se sofre aumento é de tipo 200 meticais, 300, 500, não é aquele aumento drástico, tipo, que vai fazer sentido na nossa carteira, na nossa vida, entende? Tipo, haverá um aumento salarial e aumenta 200 meticais. É o que 200 meticais face a um salário mínimo? Nada. Então, só nessa perspectiva, onde você consegue ver, tipo, olha, o custo de vida está a subir, mas aquilo que eu ganho, os meus ordenados, eles não estão a aumentar. E como não estão a aumentar, eu estou ficando apertado. E quando a gente enxerga lá fora, a gente enxerga... Quando a gente chega lá fora, a gente chega que temos mais oportunidades, temos mais opções lá fora do que aqui dentro. Então, o custo de vida tem vindo a pesar cada vez mais. Mesmo as pessoas que têm possibilidade de emprestar dinheiro no banco, o banco está a cobrar taxas extremamente altas. E o regulador está a ver isso, mas infelizmente não faz nada, porque o regulador é só um sistema, mas lá dentro tem pessoas, e essas pessoas têm interesses pessoais também, e esses interesses pessoais acabam também afetando todo um sistema. Então, o custo de vida tem vindo a subir bastante. Eu, em 2021, eu podia comprar certas coisas. Eu aumentei a minha renda, dobrei a minha renda, mas o custo de vida triplicou. Como eu podia manter o mesmo estilo de vida? Então, tive que recuar algumas coisas, aumentar meus esforços, ou seja, cada vez mais nós estamos a desprender de mais esforço, porém é como se não estivéssemos a fazer nada. E quarto foi implementado a chamada tabela salarial única, SU. Só que o ponto é que essa tabela fosse beneficiar as pessoas, aumentar os salários para equilibrar com aquilo que é a realidade. Então, houve essa expectativa também, mas no final não beneficiaram apenas algumas pessoas da magistratura, ou seja, juízes foram beneficiados, deputados, os políticos, melhor dizer, os políticos foram mais beneficiados do que as pessoas comuns. Muito pelo contrário, estão a ser descontadas por aquilo que receberam no ano passado. Como assim, Cristiane? Eles foram aumentados, logo viram que não, ou temos que fazer ajustes, alguns tiveram que ser cortados, o que foram pago. Então, tudo que ele recebeu do excesso, ele tem que devolver. Só que ele já comeu, ele é inocente, não tem nada a ver com isso. O que está acontecendo tem que ser cortado até 2028. Veja o que está acontecendo. Então, é uma coisa que, no final das contas, é como se você estivesse a andar no meio de uma coisa que vai contra você. Ao invés de beneficiar, dar vantagem, ele vai contra você. E tudo isso vai sendo colocado nessa pia de problemas. E ademais, nós temos a questão política agora. Já não sabemos como é que vai ser a situação política, porque o custo de vida sobe, os impostos cada vez mais estão altos, estão sendo taxados por qualquer coisa, controle por qualquer coisa, você não pode falar nada, não pode reclamar, tem que bater palma para qualquer coisa que é feito, bom ou não, tu tens que bater palma. E isso vai desincentivando as pessoas e começam a olhar que lá fora seria melhor. Entende? Tipo, não vamos ter uma vida perfeita lá fora, não vamos ter tudo o que desejamos, mas pelo menos não será como esta coisa aqui. Aí você pode falar, mas Cristiano, vocês deveriam lutar para isso. Sim, deveríamos lutar. E tem pessoas que estão a lutar. Eu estou a lutar para isso, para que a minha vida mude, assim como também de outras pessoas mudem. Por isso que eu ensino sobre investimento e finança, para as pessoas saber administrar, saber investir, saber aplicar o pouco que ganham, porque se eles aplicarem, conseguem ter mais fontes de renda, conseguem construir patrimônio e desse patrimônio que eles têm, conseguem ter mais alívio. Mas isso não é realidade para todo mundo. Nem toda gente
vai ouvir o que eu falo, nem sequer vai acompanhar, nem sabe se eu existo. Assim como mais outras pessoas também que fazem alguma coisa. Porém, nem todos têm essa disposição, mesmo que escutem o que falamos, as dicas, os ensinamentos, nem todos têm essa disposição. Alguns não têm perspectiva, alguns não têm a visão que outros têm. Outras até têm, mas ele tem uma perspectiva completamente negativa. Tipo, eu não sei o que vai ser desse país. Eu não estou aqui para testar. Eu já sofri demais, estou cansado, eu só quero sair. Então, pequena brecha que encontrar, eles vão pular e ir embora. Então, são as coisas, são observações que eu vejo, que eu acho que levam os moçambicanos a quererem sair do país. E você, o que você acha que pode estar acontecendo?